Olá, Júlio. Sim, querida. Vamos para cenários menos felizes. Em Portugal, continuamos a ter uma taxa de abandono escolar alta, mais alta que a média europeia, Sim. entre jovens dos 18 aos 24 anos. É mais baixa mesmo assim que nos últimos anos, mas isto quer dizer que, enfim, há muitos jovens que têm que abandonar os estudos para trabalhar, não é? Este é um cenário. O outro cenário, apesar do desemprego jovem continuar mais alto em Portugal do que na média da União Europeia, o número de jovens portugueses que não têm emprego nem estudam, que são os chamados nem-nem, Exato. tem vindo a cair e até está abaixo da média europeia. São boas notícias. São boas notícias. Pronto, são jovens entre 15 e 24 anos, não é? E a queda, digamos assim, tem sido acentuada. Em 2015 já esteve nos 11,5%, o que nos põe meio ponto abaixo da média europeia, mas isso, em questões destas, venham meios pontos abaixo das médias europeias. É evidente que este tipo de situação, olha, desde logo, é também um convite à imigração. O que aconteceu? O que aconteceu, não é? Mas eu até preferia debruçar-me sobre outra questão, que é esta coisa de... Eu lembro minha mãe me dizer, quando eu andava a estudar, minha mãe dizia-me com grande calma: o teu pai trabalha, eu trabalho, o teu trabalho é estudar. Pronto. O que, na minha opinião, é uma boa mensagem para se passar, não é? Quer dizer, o estudo não é algo, digamos assim, que está completamente separado da esfera de trabalho que só vai surgir exatamente quando acabarmos os estudos. Não. Em determinadas idades, o nosso trabalho social, digamos assim, e familiar, a nossa comparticipação, é estudar para aqueles que, evidentemente, estão no sistema. Mas este hiato, digamos, esta gente que está num hiato em que já não estuda, ainda não trabalha, há uma coisa que é muito assustadora, é que é muito frequente instalar-se um desinteresse. Uma apatia quase, não é? Nem mais. Era a palavra que eu ia utilizar a seguir. Uma apatia, não no sentido, digamos assim, nobre dos filósofos antigos, não é? Que era uma calma, uma capacidade de não estarmos à mercê de estímulos exteriores, mas não, é exatamente o contrário, é a insensibilidade. É o desinteresse total, É o não é? desinteresse total. São pessoas que começam, por exemplo, a não ter nenhum interesse pela participação cívica, são pessoas que têm dificuldade na empatia, ou seja, pôr-se, como dizem os ingleses, nos sapatos dos outros. São pessoas que, nos aspectos práticos, deixam inclusivamente de procurar emprego e que passam a ter, algumas, não estou a dizer que são todas, algumas delas, pelo menos, passam a ter uma visão da vida invertida, que é a vida passa a ser culpada até provar que é a sua inocência, até provar a sua inocência. E isto é muito mau, porque, em geral, isto afasta-os da vida comunitária, torna-os de um pessimismo extremo numa idade em que isso, se quiser é assim, ainda não há verdadeiramente justificação para isso, não é? Porque às vezes no fim da nossa vida nós estamos um pouco azedos e tivemos razões para isso. Nesta altura, em princípio, deve-se dar o benefício da dúvida e, portanto, em termos psicológicos, são grupos que precisam muito De estímulos. de estímulos e de projetos de vida, é verdade. E isso às vezes é complicado. Pelo menos de um dia para o outro são coisas que têm que ser construídas. Atenção, e que têm que vir do exterior, muitas vezes. Era o que eu lhe ia dizer. Desde logo é complicado porque grande parte desta gente não tem ajuda nenhuma a esse nível. Claro. Não é? Sim. Portanto, um beijinho. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã.